boa tarde a todos. Agradecido o convite do Núcleo e também, já agora, que esta apresentação foi possível também pela ajuda de dois alunos, o André e a Cíntia, que me ajudaram a tirar as fotografias num curto espaço de tempo. Portanto, esta mostra, no fundo, quereria transportar um pouco mais para a realidade da Covilhã. E podia ter sido só um caso, mas achei por bem alguma variedade para que também percebam, por um lado, a dificuldade que é trabalhar num contexto como a cidade da Covilhã. Por outro lado, há efetivamente cada projeto, no fundo, não é só um filho que fica, uma marca que fica, mas também a história que levou à sua execução. Nem tudo foi fácil. Eu vou passar ao primeiro caso. Este primeiro caso é junto à estação. Portanto, a estação está ali daquele lado. Este edifício, que vão ver imagens exteriores, eu, portanto, chamo-lhe um edifício de planta livre. Aliás, é dos poucos que há na Covilhã em que temos 360 graus à volta sem a condicionante estar encostado a um lado ou de estar limitado ao outro. Portanto, este foi um desafio que nos anos 80, normalmente os projetos eram conduzidos por gabinetes de engenheiros e convidaram-me a participar e a dar uma solução portanto, baseado já numa viabilidade que havia. Ora bem, para trabalhar esta solução, que é de habitação também com comércio, o lote era exatamente aquele limite a vermelho. Aquele era o limite do lote, tinha aquela forma. Portanto, tudo o que se fizesse tinha que caber dentro daquela forma. À volta, é tudo espaço público. Não é? A maior parte dos outros edifícios próximos tinham, de facto, limitações, porque estavam encostados 2 a 2. Ora bem, e então há aqui uma primeira história. Primeiro, o contexto era o gabinete de engenharia, eu colaborava fazendo arquitetura e portanto, presumia-se que havia um casamento equilibrado. A da altura, quando eu me dou conta da obra, que agora, isto é no Google Earth, está-se a ver, que isto era constituído de 3 fogos por piso. Tinha 6 pisos e foi estudada a orientação solar de maneira a que a parte que não tem o outro canto, não é, se não seria 4 fogos por piso, estaria orientada a norte. Agora vocês podem ver, isto está no Google Earth, portanto isto foi rodado. Foi aí que eu me divorciei do gabinete e alguém deu continuidade à obra, porque foi quando me apercebi, já aquilo ia na primeira placa, e quando me apercebi que eles não me convidaram para a obra, evidentemente, tinham isto tudo controlado, foi quando me apercebi que afinal aquilo tinha sido rodado, e a desculpa, que eu compreendo também de certa forma, foi que o promotor achou que se aquilo tivesse a posição inicial, mas estava estudado o estacionamento para ter em conta os pilares e essa coisa toda, que seria muito mais fácil se colocassem a estrutura paralela às linhas de limite do lote. E, portanto, assim foi cerca de 35 graus que o edifício foi rodado e, portanto, perdeu aquela insolação que era fundamentalmente deste lado. Pronto, e então, cá está as imagens do edifício tal qual ele está. Foi recentemente repintado, não era bem estas cores, mas pronto. Já ouvi pior, a situação anterior não estava, apesar de tudo, tão bem. Já foi repintado e tem esta imagem. Vocês devem estar a ver qual é o café que aqui está em baixo, à esquerda portanto, é o registro predial. Esta obra já tinha, no fundo, interessados, portanto, a obra correu
para eles correu rapidamente e foi ocupada rapidamente. Há um jogo de volumes que fez com que o edifício não ficasse um paralelepípedo, ganha movimento em torno da sua leitura envolvente. E cá está, este é o tal quarto canto que não tinha, fogo, e que, haveria, a escada está toda iluminada, de alto a baixo, para iluminação natural. Bem, um segundo caso, aqui um pouco mais distante, em que as preocupações começaram quando o terreno, que era bastante grande, tinha que ser primeiro feito um plano. Ora, nem sempre aparece, é das situações que leva muito tempo, a aquisição do terreno. Isto é Unhais da Serra. Temos aqui a zona da Ribeira, temos o acesso a Unhais da Serra, ali passa-se a ponte, há aqui um pequeno largo onde tem um quiosque de madeira e toda esta área, que no fundo está encaixada na povoação, foi comprada num programa que é o financiamento europeu e então havia que fazer o plano. Ora, eu não trago desenhos, há uma das coisas que eu não... porque havia coisas que estavam não de forma digital e não tive tempo para juntar os desenhos. E achei melhor trazer imagens e contar a história. Ora, o que se vê atualmente do Google, portanto, aquele quarteirão foi feito com moradias minadas, foi feita ali uma banda contínua de casas unifamiliares e depois havia aqui um conjunto de prédios, que aqui vê-se poucos, mas que agora já estão construídos, que aí já não fui eu que fiz o projeto dos edifícios, já foram outros que fizeram o projeto dos edifícios. Isso também é uma das realidades que, se nós não continuamos a fazer, nem sempre as coisas correm bem, foi o caso. Não é? Cá para baixo eram lotes que ainda havia um hotel que estava previsto nesta zona de baixo, havia aqui um pavilhão também gimnodesportivo que Unhais não tinha e, portanto, ainda há lá espaço para crescer. Entretanto, foi oportuno, a Junta de Freguesia e a Câmara fizeram uma praia fluvial aqui junto à urbanização. Portanto, foi uma mais-valia a urbanização e depois foi complementada com a praia fluvial. Ora, este é um exemplo de uma das habitações da banda de unifamiliares e, portanto, a construção é muito simples, mas encaixou-se bem na frente que tinha a ver, com o remate dos quintais das construções que estavam atrás. Ora, isto ainda foi fase de obra e houve aqui alguns pormenores, como por exemplo o problema da implantação do bairro teve algumas dificuldades, houve dificuldades na implantação de tal maneira que também aconteceu que as caixas de eletricidade ficaram em frente das portas das habitações. Portanto, mais uma vez, não puseram no controle da execução da obra e, portanto, isto também correu um bocado sem, uma verificação mais atenta. Isto é uma fase de obra, portanto, a construção é uma construção tradicional, sem aspectos sem grandes novidades. E depois temos as construções das habitações geminadas, em que também surgiram algumas situações que eles introduziram sem estar no projeto, como seja estas janelas desta forma simples, não era o que estava previsto. Cá está as caixas em frente das entradas e, portanto, outra questão foi
a pressão que estes conjuntos nos fazem, ou que estas entidades nos fazem, para oferecer o projeto, neste caso da Junta de Freguesia. Ora, o projeto foi oferecido e depois, assim que o apanharam na mão, fizeram-no sem qualquer também contacto com o projetista. Portanto, isto entrou em roda livre, nomeadamente as construções. Depois começaram a adaptar, fizeram ali coisas em estrutura metálica, as escadas não têm nada a ver com o que foi o projeto inicial. Esta aqui vê-se um pouco, mas dá para ver a dimensão do bairro. Ora, este bairro seria construído por uma cooperativa. Essa foi uma garantia do bairro ter princípio, meio e fim, foi ter sido construído por uma cooperativa. E agora, algumas imagens do estado atual. Ora, vê-se ali, de facto, problemas já em que aquilo começa a estourar, aquelas estruturas leves. Esta forma de tratar os jardins também, isto é a Câmara que para tentar não gastar tanto dinheiro, questões de manutenção, fazem canteiros de pedra em vez de fazerem espaços verdes. Bem, e depois surgiu então que em frente àquele quarteirão estavam previstos de facto 6 blocos. Só fizeram 5, disseram que o da ponta não cabia e depois no da ponta alguém teve a brilhante ideia de pôr ali uma caixa, e chamar-lhe café. Chamam isto o café. Não é? Aqueles blocos não foram desenhados por mim. O contexto do bairro seria, vamos, continuado, mas por mim já não foi. Há uma coisa que é também curiosa, é que apesar de tudo este bairro teve alguma atração, foi preenchido com uma certa rapidez e a localização também era privilegiada e tem sido palco de coisas como, por exemplo, um banco que tem, vamos, assinalado uma visita não sei de quem, uma pedra lá atrás também assinalando a visita com o Presidente da Junta e tal, já tem para aí uns 8 ou 9 locais em que aparece essa questão da política associada. Pois isto podia ter sido de facto melhor. Entretanto, também ainda tive uma conversa com alguém que me disse, então, nós estamos a pensar fazer, bem, a conversa ficou por aí, não me disseram, olha, avance para fazer um estudo onde é que era a implantação apareceu lá esta coisa pré-fabricada. Bem, as marcações no terreno também é a Câmara, quer dizer, com pouca, como é que é dizer, com pouca prática e pouca contenção. As marcações de estacionamento e de sinais, isto é perfeitamente uma coisa doida, não tem explicação. Pá. Estes desenhos no pavimento são uma coisa exorbitante. E então, à direita deste conjunto das casas, então estava o espaço que seria uma zona de lazer. Então a Câmara fez praticamente sem projeto, tirando o café que encomendou a alguém, que não a mim, e fizeram esta zona de lazer em que o café foi talvez o único projeto. Portanto, este bairro ficou altamente beneficiado com este arranjo da praia fluvial. Algumas pessoas já puseram a casa a alugar. E eu aqui chamo a atenção para uma coisa.
é inevitável que nas construções, quando são de dimensões reduzidas, nós tínhamos dificuldade de colocar uma coisa que é, quanto a mim, eu chamo a atenção disso, que é o quarto ao nível do resto de chão. Ora, aqui não foi essa opção, havia necessidade de aproveitar o terreno, de ter uma regra, portanto, a zona de dia em baixo e a zona de noite em cima, mas eu chamo a atenção, um quarto no resto de chão é sempre uma questão fundamental. Nem que ele funcione primeiro como escritório e depois mais tarde venha a ser o quarto que, ou por razões de doença, ou por razões já de idade, ou por estar, a mãe ou a avó, faz falta. Ora, um terceiro caso. Este terceiro caso ainda nem sequer se vê no Google Earth a ocupação. Este terreno são 7.000 metros quadrados e resume-se a uma urbanização muito simples. Tem uma banda em cima e tem uma banda em baixo. Ora, eu não consegui arranjar o desenho com a pressa que tive da urbanização, mas também este é relativamente recente e agora o que falta aqui, no fundo, é a venda das casas. Bem, esta primeira banda, a banda de cima, que tem 3 pisos, e porquê? Há uma rua que foi feita no interior do loteamento, que é a este nível aqui do lado esquerdo, e a rua existente que estava na parte superior. Ora, aqui trata-se do acesso e das garagens, na parte de zona de dia, mas aí também há um quarto, portanto, em que a sala tem uma particularidade, a sala está aberta tanto para a frente como para trás, portanto, a sala abrange a profundidade do lote aqui, e depois tem os quartos em cima. Portanto, isto tem uma paisagem e uma localização privilegiada. Foram feitos alguns estudos, face a uma vez haver a necessidade de ver a consequência também do somatório das várias partes. Esta talvez seja uma das imagens que se mais aproxima àquilo que foi escolhido pelo dono da obra, e aqui houve o privilégio de trabalhar com alguém que gosta de fazer as coisas, de certa forma, dentro da qualidade e com o controle da obra. Portanto, a forma é fundamentalmente ortogonal e depois há um redondo, há uma introdução de uma varanda redonda que lhe dá, algum movimento da fachada. Esta é a parte da rua superior, em que aqui apresenta os 2 pisos e ainda há um pequeno pátio relacionado com a cozinha e com a sala. Estas imagens de conjunto para ver efetivamente. Ora, pela construção, vocês podem ver uma construção tradicional, mas que a relação, então, do piso inferior em que o arruamento foi feito no loteamento com a rua existente em cima. Aqui consegue-se estacionar e ter acesso direto à cozinha e à sala, podendo entrar, então, pela parte de baixo. E só tem os 3 níveis por isso mesmo, é porque, de facto, o aproveitamento do desfazamento das 2 ruas foi oportuno. Além disso, o recurso à cobertura inclinada, tendo um sótão, praticamente o tamanho todo da implantação da casa, livre, portanto livre, inclusive a obra não fez a escada, neste caso não fez a escada para o sótão, para não ser incluído na avaliação das finanças. Depois de venderem a casa ou de comprarem a casa, as pessoas farão o acesso ao sótão. Isto é uma realidade que se pratica muito hoje em dia e cada vez mais. Ora, a construção teve o isolamento pelo exterior com o isolamento projetado. Aqui já é uma fase de acabamento.
E são estas as 3 casas da Banda de Oito que estão construídas e que estão à venda. Portanto, já há várias pessoas que visitam, gostam, mas agora o problema está em que a dificuldade efetiva do mercado não dá. Neste topo ficou uma área que vai ser utilizada no fundo, pelo coletivo dos moradores, quando este bairro estiver acabado, para ser, gerida por esse condomínio, para que possa ter uma zona de campo de jogos, uma zona de lazer, porque assim o loteamento obriga a ter uma área de equipamentos livre. Ora, também houve alguma simplicidade, vamos acrescentada, vamos no contorno dos vãos. Nós tínhamos aqui um desenho que depois não foi cumprido, e tudo por questões do custo da obra. Pronto, este é o pátio que dá para a sala que tem visibilidade para um lado e para o outro, e aqui a zona da cozinha. Aqui a zona da empena, à vista. O espaço da urbanização ficou com materiais de qualidade. Falhou novamente aquela questão dos canteiros de pedra, porque a Câmara, se não for convidado o jardineiro a fazer isto, eles depois só criam dificuldades na aceitação da obra. E o dono da obra, portanto, teve que alinhar nesses canteiros. Portanto, este é o passeio da outra banda que será edificado, e o projeto ainda não está sequer acabado. Pelo andamento da obra, isto vai demorar o seu tempo, e este aqui vai demorar também a ser feito. Mas estão aqui espaço para mais 6 que terão um projeto ligeiramente diferente. A rua aqui também, esta parte é mais inclinada. Portanto, cá está o espaço para as outras, ora são 8, para as outras 5 que faltam. Uma particularidade, os lancis aqui foram logo a opção de fazer o lancio de rampa. O lancio de rampa para não termos aquela questão do passeio andar a subir e a descer por causa dos acessos às garagens. Ora bem, um outro exemplo, e aqui eu salto para 2 coisas que me dizem um pouco mais no sentido da vivência da obra. Aqui é na Universidade, é o Museu da Universidade, a primeira fase. Eu tive a oportunidade de participar nisto com o arquiteto Nuno Teotónio Pereira, e eu lembro-me bem da data disto, foi quando eu entrei para a Universidade, em 1990. Antes de eu entrar, tinha feito o projeto de execução deste museu, com base num pequeno estudo prévio que o Nuno Teotónio tinha feito. E ele não tinha disponibilidade para desenvolver esse processo, e eu, como tinha trabalhado com ele em Lisboa, ele convidou-me a participar. Ora, isto faz parte de um dos projetos que o Bartolomeu, de certeza, vai desenvolver amanhã, quando apresentar a Universidade. E esta história tem a ver com uma fase da obra da Universidade em que, depois de ter sido feita a reconstrução de alguns destes espaços, foi encontrada efetivamente uma série de elementos museológicos, e foi aqui que nasceu o Museu de Lanifício. Ora, o museu, como vocês sabem, tem entrada onde está aquela faixa. Este espaço, eu já uma vez propus à Câmara que tornasse este espaço de passagem mais digno e também, ao mesmo tempo, contribuísse para que a velocidade de passagem aqui não fosse tão ora, com uma pavimentação diferente, mas isso ainda não foi possível.
portanto, integrado dentro da estrutura e do aproveitamento que o Bartolomeu fez, temos ali uma das entradas para o pátio e ali à esquerda está a entrada do museu. No início, o museu não tinha acesso direto por aqui, tinha acesso direto pela rua, pela outra porta que lá está. Mas depois houve aqui uma conjugação, a passagem permite, e então foi feita esta modificação, mas já posteriormente. Ora, este caso teve também duas particularidades. Primeiro, foi com arqueologia pelo meio. Portanto, a obra tinha algumas situações que nós iríamos encontrar aspectos relacionados com a descoberta de elementos novos. E, por outro lado, havia uma limitação no custo que estava previsto quanto à orçamentação para a execução do museu. Assim, então vocês façam lá o museu, mas não há mais dinheiro do que X. E então, vá lá que se conseguiu tirar umas coisas por outras e o orçamento cumpriu-se. Portanto, aqui já é dentro do hall vista para o pátio, é a entrada atual do museu. As lajes já estavam executadas, a execução da obra dentro desta fase, quando ainda do projeto do Bartolomeu, os construtores rebentaram com muitas das estruturas existentes e nós tivemos que refazer algumas. Este é o espaço de entrada, por exemplo, aquele piso ali teve que ser partido contra a vontade do ex-reitor, não o Santos Silva, mas ainda o Passos Morgado, naquela altura, e ele ficou muito... andou a adiar isto muito tempo, mas depois nós dizíamos, não, mas estão lá de certeza, e elas de facto apareceram, aquelas caldeiras, como vocês veem aqui, não é? Portanto, tivemos que partir. Isto estava transformado numa sala de visitas do reitor e andar a partir da sala de visitas do reitor era complicado. A dada altura, sabíamos que deveria haver um tanque, alguns por aqui, e esta passagem não estava prevista no início. Então, ela surgiu e ficou identificado um tanque, que na altura não se sabia, e que tem a ver com um sifão do outro lado da estrada, vê-se na parede do outro lado, uma vez que havia comunicação e havia um sifão que atravessava a estrada e que alimentava este tanque. Ora, aqui é o interior do tanque, vê-se que ali há até nivelamentos de água e deixou-se isto à vista, através de furar conseguimos tirar uma das fiadas de pedra e deixá-lo à vista. Ora, do lado de cá, e como vem ali a passagem, foi por aqui que se começou a tentar perceber onde é que estaria o tanque. Bem, mas olha, ficou à vista, vamos que havia, estas paredes às vezes eram constituídas por pedras que faziam parte de caleiras antigas e fizeram a construção do tanque e ele lá estava. Portanto, isto alterou o circuito do museu e por aqui agora é, de facto, passagem obrigatória. Este lajedo é lajedo original, portanto estava coberto, mas depois foi descoberto. Foi feita a musealização, foram feitos desenhos para executar placares. Estas galerias, fomos descobrir todo o piso existente e vocês já conhecem isto de passagem. Ora, a parte original está ali à vista. Estas passarelas foram executadas com betão moldado em obra, uma argamassa pobre, e que depois foi revestido com uma tinta resinosa para funcionar como uma passagem que pode ser em qualquer momento removida e feita qualquer trabalho de arqueologia que se queira. Entretanto, todas estas estruturas e painéis, portanto,
para a iluminação também foram desenhadas de propósito para o tipo de espaço que se pretendia, que era o espaço de exposição. Estas paredes foram totalmente limpas, estavam num estado lastimoso. Aquela cobertura já faz parte do projeto do Bartolomeu, que fez a cobertura desta passagem. Agora, há aqui uma curiosidade. Esta viga de ferro que está, e também há outra deste outro lado da parede, que aqui não se vê, chegaram a andar aqui dentro máquinas retroescavadoras a limpar e destruíram, de facto, uma boa parte do que cá existia. E depois teve que ser reposto. Lá está ali também outra viga. Eles chegaram ali, abriram o buraco por baixo e andaram para aqui com as... Isto estava tudo entulhado. Foi tudo descoberto na altura. Aquelas escadas, o reitor dizia assim, então nós temos que fechar aquelas escadas. E a nossa ideia foi que aquelas escadas vão ter um espaço digno e um espaço respeitável, limpo, portanto não vai haver de certeza problemas. Ele estava com vários problemas, que deitasse o cigarro e que não sei o que bem. Entretanto, depois também deixou de se poder fumar na universidade. E entretanto, há aqui havia um arco de pedra, que já só havia uma caleira ou duas, em que havia uma passagem de água que atravessava e que vinha lá do tanque e que ia alimentar caldeiras que vocês vão ver da outra sala. E então fizemos o desenho da reprodução da estereotomia da pedra com elementos de ferro. Esta escada também foi adaptada para acesso à parte de trás daquele auditório. Aquela escada foi cortada. Reparem, aquela escada já existia na fase da obra, tinha sido colocada e, entretanto, teve que ser rasgado para descobrir que havia ali uma caldeira também, para aparecer a boca da caldeira, por questões museológicas. Mas depois, por necessidade, isto já foi alguém que tomou essa decisão, necessidade de pôr ali o elevador para os deficientes, taparam outra vez a boca da caldeira. Ora, aqui foi a sala que deu mais trabalho, para já, porque isto havia de facto muita coisa destruída, tivemos que andar a juntar as peças como se fosse um puzzle. Estas estruturas não existiam, aliás, existiam de pedra, mas foram danificadas. E também se fez a reprodução de uma destas tinas em madeira, onde se fazia, portanto, aqui era a tinturaria, onde fazia, a coloração das peças. E depois foram aproveitados alguns vãos para fazer de expositores. Isto foi o estado em que encontramos as fornalhas e, em alguns casos, uma outra pedra foi conseguido ser posta no local. Há aqui um espaço interessante, que era aquela galeria. Isto já estava dentro do projeto do Bartolomeu, aliás, já estava executado. Esta sala aqui, eu não sei ao certo qual era o destino que era dado, mas o museu absorveu-a, pela razão de haver toda esta área arqueológica, e estabeleceu-se e manteve-se, e há uma boa relação entre o espaço de passagem em cima, que é este, portanto, de cima tem-se uma visibilidade do museu. Pronto, e cá está, também das poucas situações que é interessante, é que nem sempre há condições para ter o nome ligado à obra. Isso acontece poucas vezes, é uma coisa que acho que deveria acontecer mais.
Bem, um último caso. Eh, eu neste caso digo-vos o seguinte, portanto, no âmbito da reabilitação, que aliás é o mote que hoje em dia estamos a viver, não é? É mais na reabilitação do que da construção nova. Este exemplo em que eu fiz quase de tudo ali, portanto, e fiz quase tudo porque tive que convencer o sindicato, isto é o sindicato dos têxteis, que tinha uma construção muito manhosa, muito alterada ao longo do tempo, a adaptação aos vários espaços, às várias funções, e o sítio muito apertado para se poder fazer obra, e a obra já não era pequenina, já tinha alguma dimensão. E, portanto, isto é, vocês estão a ver, ali é o jardim, ali é o jardim, aqui é a Rua Rui Falei, quando se sobe para a serra, e aqui é aquela rua apertada que vai dar novamente ali à saída para o jardim, à rua direita, não é? Portanto, este aqui é o centro comercial manhoso que há ali, é uma coisa que está praticamente com as lojas todas fechadas, e portanto o sítio era muito apertado. Só o facto da dificuldade que houve para meter ali uma grua para apoiar a obra foi complicado. Eu daqui tenho algumas imagens mais exaustivas da obra. Eu peço até desculpa porque eu tenho cá muita coisa, se calhar até demais, evidentemente, e que eu vou tentando ser mais rápido a mostrar essas imagens da obra. Ora, o estado que estava o edifício era isto, portanto, ao virar daquela rua que vai para a serra, que é o centro comercial, aquele centro comercial de cima, e portanto havia aqui uma construção precária encostada àquele tal edifício que tinha 2 pisos. Pronto. 2 pisos e cobertura. E depois, no pátio, que depois acabou por ficar livre, era onde se fazia aqui, se improvisava uma cozinha e havia aqui uma latada e onde faziam alguns petiscos que propriamente não tinham. Lá dentro havia um espaço de café também muito precário. O sindicato já estava aqui há muitos anos. Esta construção, nomeadamente aqui para cima, era em tabiques, a parte de baixo tinha alvenaria, a parte da frente também, a cobertura era toda em madeira, isto estava completamente cheio de papéis desde o resto até ao telhado, e eles corriam o risco de haver um incêndio e desaparecer tudo. Como é que eles ultrapassaram a questão? Não havendo dinheiro na Câmara para apoiar, não havendo dinheiros próprios, conseguiram convencer a Câmara que lhes oferecesse um lote. Isto foi uma sugestão que surgiu, e eu disse, então, mas isso pode ser que vos dê efetivamente dinheiro para isso. Então, em vez de vos darem dinheiro, que é um dos problemas agora, não há dinheiro, então deram-lhes um lote ali para a zona da ADE, ali ao pé do pavilhão do Inatel, onde houve lá um loteamento que até já está construído. Este lote serviu para venderam e conseguiram o dinheiro para executar a obra. Ora, este piso, que era mais administrativo, era muito mal dividido e também ainda tinha à mistura umas salas de formação. Há um dos alçados, que portanto dá para uma rua muito estreita, e que esta parede conseguiu-se manter. A parte de cima era em tabiques, esta aqui conseguiu-se manter. As janelas eram janelas já muito estragadas, janelas de guilhotina em madeira. As escadas eram de madeira também, tinham uma posição que roubava muito espaço ao interior do edifício. E cá fora no pátio, isto era uma coisa muito improvisada. Cá estava o cafezito lá dentro, que servia.
O interior, lá tinha, efetivamente, como a largura do lote permitia, havia um corredor ao meio que conseguia ter gabinetes de um lado, gabinetes do outro. Pronto, e não tinha mais, a cobertura em cima não era utilizável. Ora bem, começa a obra. A obra começa por revelar que, afinal, a construção em pedra não era toda de qualidade. Só do lado de cá é que conseguimos manter, portanto, do lado oposto a este, conseguimos manter. Chegámos à conclusão que isto era tudo pedra arrumada com umas estruturas de madeira muito manhosas. Ora, ainda pensámos que íamos aqui descobrir um tesouro, mas afinal não houve cá tesouro nenhum. O que deu foi o trabalho, porque isto afinal, por baixo dos revestimentos que havia uns lajedos em pedra. Tentámos ainda que houvesse algum espaço que pudesse manter esse lajedo. Mas afinal já havia destruição em todo o lado e então ele acabou por ser removido. Portanto, iniciaram-se, os buracos com algum cuidado, não fosse aparecer alguma coisa de interesse arqueológico, e para a execução das sapatas. Cá, vocês podem ver, vemos a precariedade que eram estas estruturas de alvenaria, não é? Portanto, esta é a parte da fachada que ficou, a única parte da fachada que ficou com 2 pisos. Esta era a porta para a rua. As escadas estariam aqui do lado esquerdo e acabámos por pôr a escada mais junto à entrada e conseguir libertar o espaço todo. Isto, no fundo, foi também um bocado o aproveitamento máximo, tendo em conta também que, se desse a possibilidade, eles queriam ter um espaço de assembleia. Ora, um sindicato precisa de um espaço para reunir as pessoas de quando em quando têm que fazer tomadas de decisão. E isso conseguiu-se fazer através do aproveitamento da cobertura, que lá está uma das vantagens das coberturas inclinadas, que às vezes não se utiliza. Lá está a grua. A grua, para ser metida ali, foi através de uma outra grua muito grande que teve que pegar na rua Rui Faleiro esta grua e enfiá-la ali no pátio. Eu peço desculpa por alguma desordem também na questão das imagens relativamente a estas fases de demolição ou da obra. Atenção que não havia espaço de estaleiro para guardar materiais. Tudo isto foi feito dentro do pouco espaço que havia, que era a obra em si. E praticamente tudo trabalho manual. Isto foi andando com a perspectiva de, eventualmente, quer dizer, haver ou não um aproveitamento de uma cave. Mas depois desistimos da ideia e então houve que preencher e, ao mesmo tempo, seria o local para colocar as estruturas das fundações. Ora, depois de uma boa parte da demolição feita, este era o aspecto. Aquela parede também ainda ficou de pé. Aquela parede ainda ficou de pé no segundo nível. E cá está, da fachada desta rua, ficou também este alçado de pé. Ora, quando se inicia a colocação dos pilares, há uma coisa que a gente tem que, quando se quer acompanhar uma obra, a curiosidade aqui foi esta, foi que eu dei conta que o empreiteiro não sabia ler o mapa dos pilares. E estava a pôr, imaginem, o P1 lá atrás e o P5 cá à frente, e às tantas as armaduras estavam trocadas. E ora, os pilares não eram muito diferentes, porque também é uma das coisas que não convém que em obra haja pilares de 20 naturezas diferentes.
e, portanto, também acho que só havia 5, mas já andava a trocá-las e, portanto, essa situação era complicada. Ora, buracos para vigas de fundação. Como vocês veem, vamos trabalhar nestas condições em que o estaleiro é a própria obra, aquele quintal muito pequenino, não é fácil. Bem, esta ainda conseguiu aguentar, esta parede com estes vãos conseguiu aguentar, e então fez-se uma cinta em cima daquela estrutura de pedra para manter essa mesma pedra. Portanto, vocês veem que o espaço é mesmo reduzido na envolvente. Com esta armadura da cinta lá em cima. Recurso a técnicas muito tradicionais, aliás, o empreiteiro foi escolhido para, que o custo da obra efetivamente comportasse aquele valor que estava previsto. E vocês não acreditam, mas uma obra deste tamanho foi feita pelo preço de 2 moradias pequenas. Não é? Portanto, essa é uma das realidades. Bem, muitas imagens repetidas, desculpem lá. Já estamos numa fase de passar ao nível superior, ainda com algumas estruturas para demolir. Bem, então a obra acaba por chegar, a uma fase final. Isto ainda, estamos a falar de obra, ainda não estamos a falar das fotografias atuais. Este foi o tal espaço de aproveitamento da cobertura, que daria o tal espaço de assembleia. Aqui há alguns pormenores da obra, portanto, materiais correntes, sem grandes... Não havia condições para recorrer a situações especiais. As caixilharias foram de alumínio. Bem, a única fotografia que eu tenho, imagem ou pelo menos que eu transportei para aqui, do construtor e do dono da obra, estamos na zona do café novo, da zona da parte da cafetaria nova, em que as dúvidas eram muitas. Aqui já estamos com a obra praticamente terminada, mas faltaria o remate de toda esta parte do muro da envolvente. E agora fotografias do atual. Portanto, o que aconteceu em termos de volume foi apenas esta parte superior que deu lugar a uma arcada em que conseguiu aumentar a área da parte administrativa. Em baixo estão a área da formação e o café, portanto, a área da formação do café e dos acessos ao piso de cima. Aqui é o corredor da área da formação. Foi sempre preocupação de que a luz tentasse entrar o mais possível no espaço de circulação. Ora, a escada que estaria antigamente numa posição passou para este espaço reduzido e conseguiu-se que ainda que houvesse um isolamento, mesmo que em vidro, para que houvesse aqui, um guarda-vento.
procurando que a pedra sempre a pedra nunca era escondida, aquela que ficou sempre ficava à vista. Aqui é o corredor da área administrativa, uma coisa que hoje em dia de facto é um exagero, é a quantidade de sinalética que exigem e que se torna difícil de evitar. Alguns dos vãos acabaram por estar em confronto com os pisos, porque houve uma correção nos os níveis que nós tínhamos, houve alguma correção para conseguir obter um bocadinho de altura sem altear o telhado. O telhado manteve-se na mesma posição e para se conseguir aquele espaço de assembleia lá em cima, teve que se fazer aquele rebaixamento daquele piso, porque o pé direito antigo era mais alto. Depois deu lugar a um auditório que tem o nome de Ferreira de Castro, que é um dos notáveis aqui da região. E acabou por resultar um espaço com alguma capacidade e que, para eles não faziam ideia que isto fosse possível lá estar. Mas acontece que muitas vezes nos projetos estes espaços de assembleia vão parar a pisos intermédios ou a resto de chão. E a cobertura beneficia, porque, como é evidente, lá em cima conseguimos evitar as estruturas de pilares. Sala de reuniões, portanto, com mobiliário adaptado. Atenção, este não foi desenhado, mas foi escolhido, quer dizer, não havia tempo. A sala de formação, a zona de escritórios com a tal parede de pedra que se manteve, o espaço de reunião da direção, o bar, portanto a zona do bar, com a relação com o pátio, a vista para o pátio. O pátio ficou livre, portanto a entrada e a sua expressão, cá estamos com ele livre, com a entrada pelo exterior, um pormenor. Bem, há coisas que estão por fazer, aqui ainda houve um desenho para se ter um barbecue, mas não foi feito, ainda está assim, ainda não terminou. A parte dos equipamentos foram escondidos naquela fachada. Houve a intervenção da Escola Cabesmel com um painel, eles também são muito ativos e participam. As caixilharias tiveram um comportamento agradável. E agora, só para terminar, esta relação, quando é acompanhada de um painel que do outro lado alguém fez e dá, vamos, uma imagem para compor até a rua, não é? Portanto, estamos no meio urbano e, portanto, fica agradável. Portanto, fico por aqui. Obrigado.